Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Irmãos de Luz. Hoje estou aqui para fazer uma live comemorativa, celebrativa, dos 14 anos de palestra, dia 7 de janeiro de 2007. Boa noite, Jane, seja bem-vinda. Fui convidado pelo Centro Espírita, Sociedade Espírita O Semeador, na Rua Pedro Américo, 43, Salvador, Bahia, para minha primeira palestra presencial. E foi com muita felicidade que um planejamento de 3 meses, muito nervosismo e muita ansiedade, fui convidado pelo amigo Arival Neto para fazer uma palestra sobre saúde física e mental. E eu ainda acrescento, a importância da junção disso aí para formar o que a gente chama de saúde espiritual. Estou trazendo um material original que na época, longe das lives de hoje, dos PowerPoints, eu usei na época transparências, um antigo retroprojetor. Então, até quando eu fiz a chamada, eu falei assim, do retroprojetor às lives no Instagram em tempos de pandemia. E aqui estamos nós para abordar esse tema. Eu vou fazer algumas observações, claro, trazendo oportunamente para os dias de hoje. A começar por essa imagem aí que foi muito curiosa na época, quando eu escolhi essa imagem, que na área de saúde e segurança do trabalho, que é a área que eu atuo há 22 anos, a gente sempre pensa no dia de amanhã, longevidade, viver quanto mais melhor, Mente sã, corpo são. Então a importância da qualidade de vida. No caso específico do ambiente de trabalho, a gente chama de QVT, qualidade de vida do trabalho, que é uma das premissas da Organização Mundial de Saúde, da OIT, trazendo aí para o âmbito de um ambiente cada vez mais competitivo, exige de nós muito a resiliência, nossa capacidade de lidar com as pressões, que tem um componente emocional muito forte. Então é um dia muito especial para mim, porque 14 anos de muito aprendizado, tive a oportunidade de conhecer vários centros espíritas, em Salvador, aqui na região metropolitana, na minha terra natal, Santo Antônio Jesus. E aqui estamos nós, aguardando mais um pouquinho aí a chegada do pessoal, vamos dar mais um tempo, tal como no centro espírita presencial, O pessoal vai chegando, vai se ajeitando. Janes, seja bem-vinda, mais uma vez eu repito, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Tô dando tempo aí o pessoal chegar. Para não dizer que eu não mostrei meu rosto, Fiz uma introdução breve aqui. Você está onde, Jane? Você está aqui em Salvador? Jane Salles? Você está em Salvador? Está na Bahia? A internet é um mundo inteiro, Às vezes aparecem pessoas aqui, às vezes de outros países. Você está onde? Aí o grupo espiritualista Irmãos de Luz, a gente sempre abrange pessoas de todas as religiões e doutrinas, Não é só espírita, mas é aberto a todas as religiões que edificam cada um de nós. Espero que esteja gostando do nosso perfil, nosso canal. E vamos já começar aí. Como diz no Evangelho, Onde um ou mais estiver em meu nome, eu estarei entre eles. Então,
A gente faz essas lives aí, porque a gente tem muita saudade lá dos ambientes que a gente frequenta, interage com as pessoas. Eu gosto muito do ser humano, interagir com as pessoas. Oh, obrigado. Você mora em Salvador? Legal. Seja bem-vinda. Frequenta algum centro espírita ou algum centro espiritualista? Alguma igreja? É sempre bom, né? Na época de pandemia, a gente refletir um pouquinho. É o nosso canto sagrado em casa. Mas eu também moro em Salvador. Já moro em Salvador aqui há 40 anos. Eu sou de Santo Antônio de Jesus. Comecei como todo mundo no espiritismo, como a gente costuma falar, né? Mas na prática, eu na dor, depois no amor. Parece clichê, né? Mas a maioria de nós é assim. Mas obrigado por estar sempre assistindo, ao vivo e GTV. Bem, vamos começar devagarzinho aqui, como a gente diz sempre nos centros espíritas, né? Em respeito à presença de... Ah, você é Santo Jesus também? Oh, minha conterrânea. É bem-vinda. Bem-vinda, Vanusa. Tudo bem? Aquele dia estivemos na live, estivemos no Evangelho, estamos aqui novamente. Meio de supetão assim, né? Normalmente meu dia preferido é segunda-feira, ainda mais com o Yuri, né? No papo reto. E conforme eu divulguei no post, a gente tá feliz aqui nesse momento, que eu estou completando 14 anos nessa convocação que me fizeram, né? Eu, na época, só um pouquinho da minha história, eu sempre gostei de ciência. Na área do espiritismo, eu sempre gosto dos fenômenos mediúnicos, eu gosto mais da parte da ciência. Tem gente que tem mais vocação para a parte de história, parte de literatura, de datas, anos, né? Não é muito minha praia, não, mas eu respeito, leio também muito. Mas eu gosto mais da parte de psicologia dos fenômenos. E eu tive contato também pela parte prática. Teve uma paradinha aí por causa da faculdade, tudo, a vida me levou para... Deixa a vida me levar, né? Para o ambiente universitário. Comecei a trabalhar e depois, por força das circunstâncias, acabei voltando aí pro espiritismo, com toda a força aí na irmã Sheila, Rua das Rosas. E de lá para cá, fiz todos os cursos, curso de passe, curso básico, aprofundamento. Então, Jane aí, minha conterrânea. Quando a gente fala assim, o pessoal de Santo Jesus, a gente costuma dizer assim, é filho de quem, filha de quem, né? Sou sobrinho da Zene do Bolo, né? Que desencarnou já em 2007. Família, minha mãe toda. Uma parte da encarnada, graças a Deus, outras já se despediu. Mas a gente vai convivendo aqui. Ficou um pouquinho escurinho aqui agora, que está com uma certa instabilidade. Melhorou agora, tá vendo? Acho aqui da iluminação. Eu estou hoje num ambiente mais aberto, livre, mais isolado, viu, gente? Mas vamos lá, vamos para o nosso trabalho, porque como diz no Espiritismo, a gente tem respeito aos encarnados, claro, presentes, e aos desencarnados também, porque a gente assumiu um compromisso e faz com o maior prazer. Filha de Salles também já se foi. A família Salles é bem conhecida, né? Meu pai, Oswaldo Andrade. Sou neto de Alice, Zene do Bolo, meu tio Almiro do Baneb, tem toda uma galera boa aí que a galera reconhece. Mas vamos lá. E para finalizar, fui convidado para fazer palestras pelo Semeador em 2007, pelo amigo Arival, que já era palestrante, grande amigo, colega de profissão. E eu trouxe isso aí, conheci como Tenente Salles, é legal. Aí, como eu vim pra cá pequeno, eu vou fazer uma consultoria depois com meus irmãos, né? Daqui a pouco meu irmão entra aí, minha irmã, Marcos, Zade. Aí, fazer uma apresentação entre vocês aí. Todo mundo de Santo Jesus. Nós vamos aos trabalhos. Então, eu comecei a fazer palestra em 2007, me deram na época 5 temas para escolher. E eu fui descartando, né? Esse não, esse não, esse não, esse não, porque eu não me sentia preparado ainda. E eu bati de cara nesse daí, saúde física e mental, que eu tive uma afinidade muito legal. E é importante de... Todo mundo quer viver, né? Eu me lembro sempre daquela música do Queen, Who Wants to Live Forever. Quem quer viver para sempre, né?
infelizmente não cabe todo mundo viver para sempre aqui encarnado. A gente está aqui de passagem e nossa passagem aqui no plano terrestre, nossa verdadeira casa é a parte espiritual, e a gente quer viver aqui da melhor forma possível. O mundo está mudando, as pessoas conseguem viver mais e melhor. Muitos países, como a Itália, recentemente ampliaram o conceito, a longevidade, né, a expectativa de vida para 79 anos. Aí alguém, meu Deus, vou ter que trabalhar mais. O Brasil também tem que se adequar, por isso a importância da reforma da Previdência, que muita gente não gosta, né, de falar nisso, mas tem um contexto muito grande também do impacto na economia, no orçamento público, para não ser injusto o sistema, tirando na corrupção, né, que infelizmente existe, mas a gente sabe que o sistema tem que estar equilibrado. E aí também o caminho da previdência privada também é uma alternativa, complementar, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje, é um caminho, é um espaço espiritualista. Então, dentro do conceito espiritualista, a gente traz aqui a importância de viver bem, cada vez melhor. Mas qual é o segredo, qual é o caminho para se viver bem melhor? Viver em paz, a felicidade que não é deste mundo, né? Mas a gente tenta ao máximo viver na paz interior, com nossa consciência. Então, esse tema, saúde física e mental, que na época eu usei retroprojetor, meu amigo Arival aí, que tenho certeza que se ele não aparecer, ele assiste depois também no GTV, ele sabe que ele me deu um apoio ali com as o retroprojetor, botando as transparências. Eu lá tava com essa mesma cor, olha, juro pra você, foi sem querer, eu não pensei nisso, mas eu tô com a mesma cor, de uma camisa maior comprida que eu usei, parecendo com todo respeito aí, né, aos pastores, amigos, tenho vários amigos pastores que eu tenho muito carinho, e mão comprida, uma cor dessa assim meio brilhosa, para não dizer brilhante, né, brilhosa, e tô lá. Aí foi mãe, foi pai, não, foi mãe, foi minha irmã, foi amigo, foi ex-namorada na época, ex-namorada hoje, foi toda uma galera, foi dar apoio moral, né, eu nervoso, suando. Mas como toda palestra, toda introdução passa assim 15 minutos, a gente relaxa, discorre. E hoje eu já tenho completado aí, a gente vê que o Divaldo Franco aí já tem a nossa inspiração, a nossa referência, já tem mais de 15 mil, 20 mil exposições, né, pela história dele, ou mais. Posso até estar errado aqui no número, pode ser muito mais, pelo mundo. Eu, nessa caminhada curtinha ainda, 14 anos, fiz cerca de 300 palestras aí, Bahia, Salvador, região metropolitana, e se somar com as lives aí. E a questão do palestrante é importante, assim, que a gente tá longe, não sabe mais do que ninguém, não. Dizem, eles convidam, dizendo assim, rapaz, você tem jeito para isso, a gente vai lá, não tenho jeito não, eu era um poste, eu me escondia atrás das pessoas para falar em público, estava acostumado a falar em público em treinamento, em obra, em campo, né, defesa civil que eu trabalhei, e de repente, meu Deus, vou ter que falar palestra, vou ter que ter aquelas dúvidas sobre Kardec, sobre espiritismo, né, e a gente vai aprendendo as técnicas de, se não conseguir informar, esclarecer na hora, a gente explica depois, deixa o contato à disposição, mas graças a Deus nunca passei por nenhuma saia justa não que eu saiba tudo, pelo contrário, a gente está sempre aprendendo. E a missão do expositor, palestrante, orador, cada um fala de um jeito aí, eu não gosto de rótulos, o importante é que você é o maior espectador de você mesmo, porque a responsabilidade de quem fala, o apresentador, ele tem que ser um exemplo. Não adianta você falar assim, Jane, não fume, eu fumo na sua frente. Jane, seja paciente. É o que mesmo? Ah, não quero ouvir nada agora não. E seja tolerante. Vou falar sobre tolerância. Eu sou o primeiro a não ter tolerância nenhuma no trânsito e nem com meu semelhante. Então não é por aí. Então orar e vigiar para o trabalhador espírita, espiritualista, de qualquer religião, padre, pastor, ele tem que ser um exemplo. Ser exemplo não quer dizer perfeito. A gente tem que ter a consciência que a gente é muito imperfeito, a gente tem muitas coisas a melhorar ainda. E dizem pra gente que a gente tem um papel. Você tem uma facilidade, tem um dom, em inglês fala gift, né? Não é GIF, essas animações não, é um gift, né? Presente, que é um dom. Aí dependendo do inglês, pode ter mais de um significado. Mas trazendo aqui para o contexto, saúde física e mental, vou mudar a tela. A importância de falar sobre isso, na época, eu sempre adotei nas minhas palestras divulgação de outros eventos.
Eu já tive situações até de centros espíritas ciumentos, dizer, rapaz, você está divulgando isso aqui. Eu falei, rapaz, não é concorrência não. Os centros espíritas em si são parceiros. A maior missão do espiritismo é divulgar ele mesmo. Né? O evangelho, a doutrina, a boa nova. Na época eu estava acontecendo o antigo centro de convenções da Bahia, né? Que infelizmente está desativado. Estava tendo um workshop da transição planetária. Todo ano tinha, muito bacana isso aí. Palestrantes do gabarito de Flávio Santos, Mazan, Naon, meu amigo Naon, toda uma galera boa. Os cafés da manhã solidários. Hoje está tudo aí parado por causa dessa pandemia, mas o Espiritismo também tem essas ações das casas que ajudam a pagar as contas, né, de luz, água. São trabalhos voluntários, mas tem que pagar os custos, né? Muitas casas dependem de aluguel. Boa noite, Marcos. Aí, meu irmão. Giane Salles está ainda presente aí também. Zade chegou também. Zade, Giane está aí presente. Giane Salles é Santo Jesus. Diz que é da família do Tenente Salles. Aí eu disse, não, deixa Marcos e Zade chegarem, que eles devem conhecer quem é Tenente Salles. Eu não sei quem é Tenente Salles, mas Giane está aí presente, conterrânea. Sejam bem-vindos. Então a gente está fazendo aqui uma palestra comemorativa, virtual, para lembrar os bons tempos, esses 14 anos de caminhada aí, de muito aprendizado. A gente pensa que a gente ensina alguma coisa, a gente passa. Na verdade, a gente é um veículo que estuda cada vez mais, cada palestra, cada tema é um desafio. Na época, eu divulgava sempre até hoje eu faço isso, eu divulgo os eventos. Semana Espírita da Amar. Amar hoje é Assis. Para quem conhece Salvador ali no Porto da Barra, é a antiga Telebahia. Fica exatamente em frente ao Forte de Santa Maria. É o Centro Espírita Assis. Aí quando a gente falava Amar, o pessoal lembrava, Amar, aquela de Djalma, né? Djalma Argol, não sei o que, exatamente. A gente divulgava a Sociedade Espírita Semeador também, Semeador que é o centro do meu coração, que me abriu as portas, me convidou, eu sempre digo assim, Carival foi corajoso, me chamou. Isso aí foram eventos que eu divulgava na época. Toda palestra eu sempre até hoje eu faço isso. Eu começo divulgando. Olha a minha preocupação, né? Quando eu botava retro. Eu estou na engenharia ainda, eu ia falar reto escavadeira. No retroprojetor, do retroprojetor às lives, eu botava os tópicos, né? Hoje eu não faço esse nível de detalhe, de abrir tópicos, mas eu sempre boto títulos dos meus trabalhos. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje, nessa live? Do retroprojetor às lives do Instagram. Mente sã, corpo são, o cérebro pensamento, para a gente falar em saúde mental, física, mente sã, corpo são e, claro, saúde espiritual, a gente tem que falar aqui do corpo, né? Chakras. Claro que a gente não vai. Cada tópico desse aí é uma palestra, é um livro, então a gente vai só dar aquele bolinho de entrada, né? Para você provocar aquele gostinho, eu quero mais, mas não, a janta é você estudar cada tema desse depois, uma boa leitura, você tem uma afinidade maior por esse ou aquele tema. Então assim, o básico para a gente falar de saúde física, mental e consequentemente saúde espiritual é que o ser humano ele é constituído de corpo físico, espírito e perispírito. É a tríade que nos compõe, né? Para que exista a saúde verdadeira e completa, é preciso que cada uma dessas partes esteja em equilíbrio. Claro que esse equilíbrio é o ideal, é a busca da perfeição, mas a gente não precisa se cobrar tanto. A gente tem que viver de tal forma que a gente busque esse equilíbrio o mais próximo possível. Porque quando um deles não está bem, um ou mais de um deles não está bem, ele desequilibra todo o resto. E a gente, dentro do contexto universal, voltar um pouquinho aqui a tela para mim. O Marcos Zade chegar depois, uma coincidência, uma sintonia da vida, eu acabei botando a camisa da mesma cor. Zade se lembra aí quando eu fui para palestra a primeira vez, né? Eu estava com aquela camisa mais comprida, brilhosa, para não dizer brilhante, com essa mesma cor. Então, a gente vai falar do ser humano e a própria OMS, o conceito da Organização Mundial de Saúde, ele diz que a própria saúde não é a ausência de doença. Até porque muitas pessoas têm doenças genéticas, hereditárias, adquiridas, congênitas, e sabem lidar com ela, aprendem a conviver com ela. As ditas doenças incuráveis, que ninguém tem culpa de vir assim.
mas é do processo espiritualista, espiritual, encarnatório. Aí lembra Missionários da Luz de André Luiz com Chico Xavier, para aquela programação, a predisposição para algumas doenças, fora aquelas coisas que acontecem ao longo da vida, de um acidente, uma doença de contágio, que deixa sequelas. Então, ter uma doença não quer dizer desespero ou reduzir a vida a nada. A gente tem que ter uma capacidade de resiliência, lidar com as perdas, aprender a lidar, a uma adaptabilidade. Eu ouvi essa palavra hoje de um cronista esportivo, eu gostei dela. Uma adaptabilidade, uma capacidade de adaptação a uma nova situação. Então o ser humano, quando a gente fala de corpo físico, a nossa casca, tudo é energia. Se a gente lembrar aqui do básico do Espiritismo, a gente vai falar do fluido cósmico universal, FCU, fluido cósmico universal, e dele descende as energias macro, interplanetária, galáctica, estelar, atração entre os corpos, a física está presente aí mais do que nunca, a ação da gravidade, não vale para os espíritos, né? A não sei que eles sejam muito apegados e ficam ligados aqui à Terra, não conseguem volitar, que na verdade é levitar, atravessar paredes, tudo isso depende do grau de magnetismo, do grau de materialismo, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Então tudo isso aí é do espírito, da sua essência, ligada muitas vezes ao perispírito. O que quer dizer perispírito? Per quer dizer casca, camada. Ele cobre o espírito e dá a forma, a impressão que fica mais predominante do gênero masculino, do gênero feminino. Ah, havia um espírito. Na verdade você viu o perispírito, mas não é errado falar via espírito. A gente fala via espírito no sentido assim, de facilitar didaticamente. Porque o espírito é a essência, é a luz, você não dá para ver ele. Mas você vê o perispírito. Mas não é errado falar. Então, o perispírito, que é o intermédio que liga a matéria densa, a energia mais densa que somos nós, a carne, ser encarnante, e o espírito, a essência, é um nível de energia mais condensada. O vaporoso é o perispírito, que é plasmado, que é plasmático, é plástico, é elástico e se desdobra, principalmente durante o sono, na maioria das vezes. Nem sempre o sono há desdobramento, mas nos sonhos a gente pode desdobrar ou não. Então, trazendo aqui para esse conceito inicial, só para a gente recapitular, para que exista saúde verdadeira e completa, é preciso que uma dessas partes esteja em equilíbrio, de preferência uma delas ou duas a duas. E aí a gente relembra um texto que a gente conhece bastante, chamado Mente Sã, Corpo São. De onde veio isso? Mens sana in corpore sano. Ele vem do fragmento da frase do poeta latino Juvenal, retirado de sua obra Sátira 10, que na sua completude é orandum est ut sit mens sana in corpore sano, que pode ser traduzido mais ou menos, pela oração você obtém uma mente sã, um corpo são, o que tem um significado bem diferente do que se costuma usar. Então isso aí é o segredo para você ver bem, cuidar bem do seu interior, para que o exterior seja o seu espelho, ou seja, de dentro para fora é a verdadeira felicidade. Viva com pensamentos elevados, queira a todos muito bem, saiba sorrir para mostrar para você e para o universo o quanto você está bem consigo mesmo, através do seu sorriso. O sorriso mexe muitos músculos na face, dezenas de músculos que fazem transcender e transbordar nossa verdadeira essência. Relaxa, cura, ameniza, conforta, melhora a memória. Então, e é uma alegria verdadeira. Não levar as coisas tão a ponto de faca, não levar a vida tão a sério, como tem a capa de um belo livro que eu li, que esse tão é até inclinadinho, né, que a gente chama de itálico no Word, ele chama a atenção para você não levar tudo tão a sério, ou seja, você leva as coisas a sério, mas não leve tudo tão a sério. Procure ver o lado bom das coisas, procure ver de uma forma flexível, de uma forma harmoniosa, procure ver o contraditório, olhar as coisas das pessoas com mais empatia. Boa noite de novo, minha mamãe, mãezinha, maninha, boa noite. Estamos falando de mente sã, corpo são. E para falar de saúde física, mental, espiritual, não dá para falar sem ele. O cérebro. Cérebro e mente são a mesma coisa? Não. O cérebro é o órgão pelo qual a mente se manifesta. A mente é do espírito, ela está impregnada dentro do perispírito, na sua estrutura,
mas precisa do cérebro, desse corpo, esse órgão de cerca de 1,4 quilos, em média, para poder se manifestar. Basicamente, a gente não vai dar aula aqui de neurologia, porque eu também não sou médico, nem cientista, mas basicamente você olhando ele de cima para baixo, que é a visão que a gente tem dele, olhando para o lado esquerdo dele, você olhando a pessoa de frente e de cima, o lado esquerdo e o lado direito. A glândula pineal, tamanho do caroço de feijão, tem o tamanho de um feijão. O carocinho de feijão. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ó, Tigna Leal. Então, a glândula pineal também é um carocinho de feijão. E já provaram cientificamente, pelas experiências, que esse grãozinho de feijão, no estado de transe, de hipnose, pela ciência clássica ortodoxa, apostólica, ele se altera, ele pulsa, ele vibra, ele muda a coloração. E é intimamente ligado à questão da mediunidade. Ah, Trajano, mas eu não sou Chico Xavier, eu não sou Divaldo Franco, eu não sou Robson Pinheiro, eu sou uma porta, como eu ouço muito falar ao povo, né? Muito pelo contrário, todos nós somos médiuns. Todos nós temos uma conexão que a gente ainda não sabe. A gente se conecta com Deus, com Jesus, com os espíritos, maus ou bons, de acordo com a nossa sintonia. Independente da religião, da doutrina, é do ser humano a mediunidade. Agora, existem os médiuns ostensivos, que precisam ser desenvolvidos, educados, aprimorados, aprender a lidar com isso, porque eles veem facilmente, eles ouvem facilmente, e aprendem a lidar o que é do bem, o que é o mal, precisam ser treinados, educados, que a gente vê muito no candomblé, na umbanda, nos centros espíritas e também, claro, nas igrejas. Só que algumas igrejas abafam isso, diz que não é um assunto delas, mas lá nos bastidores tem certeza que tem muitos médiuns. A psicografia, a psicofonia, a pintura mediúnica, a pictoriografia, a sensitividade. Esse ambiente aqui está muito carregado, está muito tenso, a energia aqui, quando a gente fala está carregada, é sempre coisa ruim, né? Carregada é que nem bateria, pode estar positivo ou negativo, mas se vier acompanhado de dor de cabeça e mal-estar é ruim. Se um bem-estar agradável, uma tranquilidade, é um carregamento positivo. Chico Xavier que o diga, quem conheceu ele pessoalmente se aproximava dele, a 1,5 metro de distância e sentia um bem-estar. O hipotálamo também, uma célula, uma glândula endócrina muito importante, que está ligada às emoções. Então, essa parte aí, somente quem for endocrinologista, as glândulas, elas têm um papel não só hormonal, mas também tem um papel espiritual e na relação com o entorno, com o mundo espiritual, principalmente com a mediunidade. O hipotálamo está ligado às emoções. A gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas existem palestras e lives específicas disso. Então, o cérebro é máquina e mente, é por onde se manifesta. É um comando central do corpo, onde está o sistema nervoso central, o chamado SNC, a conexão sináptica dos neurônios. Mas, do couro cabeludo até a pontinha do dedo, o cérebro ele interage com o seu corpo inteiro. Então, se você pisa numa pedra, uma formiguinha pica seu dedinho, em questão de um raio, fração de segundo, o cérebro já tem essa informação e chama isso de dor. A antena funciona como antena, porque emite e recebe pensamentos. A frequência, muita gente não gosta de falar muito de frequência, vibração, mas somos corpos eletromagnéticos. A gente pulsa, a gente interage, a gente filtra, assim que possível. Somos seres pulsantes. Então, quando a gente encosta na televisão e o nosso braço arrepia, um fenômeno de eletrostática, sim, porque nós também somos corpos eletromagnéticos. Temos 70% de água no nosso corpo. Podemos estar com uma energia boa, energia ruim, porque fazemos parte desse cosmos universal. E do FCU descende o chamado fluido vital, que nos anima enquanto encarnados. Porque depois que a gente desencarna, ao pó retornaremos, literalmente, seja cremado ou enterrado. Muita gente não gosta que a gente fala assim direto, mas é uma pura realidade. Mas cordão de prata, que é rompido, faz a gente voltar para o plano espiritual. Aí para onde você vai estar de acordo com a sintonia que você impregnou durante sua vida.
mesmo que inconscientemente, porque você tem que orar e vigiar sempre. Então, os pensamentos, temos mais de 40 mil pensamentos por dia, e muita gente não se lembra o que foi que comeu ontem, que roupa vestir, qual a roupa de baixo que eu usei. Aí varia muito de cada uma, a capacidade de memória, através do cérebro, das meditações ou não que a gente faz, da yoga, dos relaxamentos, de cultivar a natureza, de respeitar as pessoas, não alimentar o ódio e a raiva, que é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Todos esses conteúdos, seja que volta e mente já viu alguma palestra, alguma live, faz parte da nossa vida. Então, os pensamentos estão, na grande maioria das vezes, são involuntários. Não adianta brigar contra os pensamentos. A gente tem que respeitar. Grande Rivas, saudade da irmã Sheila, galera boa. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso espaço modesto. Estamos, para quem chegou depois, está fixado aí no título, estou fazendo uma live comemorativa, porque eu me sinto muito feliz com esses 14 anos de caminhada, de palestras, exposições, me sinto bem. Rivas aí, que é o homem da livraria, grande Yuri, é o meu parceiro aí. Yuri, fica à vontade aí, se quiser participar como convidado, especialíssimo. Sei que peguei você de surpresa. Vamos botar um convidado aqui. Yuri. Coisa boa. Nosso amigo do Papo Reto. Rapaz, olha, meu lugar, desculpa e obrigado. Obrigado pela presença e desculpa pelo supetão de mandar mensagem assim. Eu tinha anunciado, eu disse, olha, eu vou fazer uma live ali sozinha porque eu me sinto bem e eu não podia deixar passar esse dia 7 em branco, porque assim, eu estou muito feliz com esse momento, 14 anos já de exposição. E aí, ó, Zad já tá aí, ó, Papo Reto, o cara com essa agenda aí, e aparecer de surpresa assim, fico muito feliz. Boa noite. A conexão aí, não sei se está muito boa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Oi, Trajano. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, agora você tá girando aqui. Roda, roda, roda e avisa. Eu acho que eu tava chamando o Wi-Fi, agora que já voltou. Você ouviu o que eu falei? Ouvi sim. Tava saindo do banho aqui, rapaz. Cheguei agora em casa. Eu tô aqui em caráter extraordinário para celebrar esses 14 anos assim, de caminhada, de palestra. E foi justamente no dia 7 de janeiro de 19h30. Eu disse, eu vou fazer uma saúde física, mental e espiritual. Que é um tema aqui que eu trouxe na época. Eu disse, eu vou ressuscitar ele. Eu estava falando aqui sobre o cérebro, o pensamento. Oi, meu amigo. Você aí me ouve? Pode falar, tô ouvindo. Dade, você me ouve aí? Marcos? A conexão também está. Eu não estou em casa não, eu não estou com Wi-Fi não, eu estou com 3G aqui, 4G, sei lá. Tô até penteando o cabelo aqui com a mão, eu nem pentei. Mas você está me ouvindo bem? Ouvindo e falando bem? Tô te ouvindo. Para mim é um prazer, boa noite, meu amigo, estar aqui com você. Né? É um prazer fazer parte dessa sua rotina. Uma celebração simples. Até porque eu acredito muito nessas celebrações e nessas comemorações que envolvem algo mais fraternal, algo que de fato integram, agregam e que trazem benefícios para os outros em linhas gerais. Então, nessas circunstâncias, temos que comemorar realmente essas datas em que são os renascimentos das nossas vidas. Então, 14 anos você fazendo esse trabalho fraternal, com toda a dificuldade, como você falou, ele faz com que você jogue ponto de luz na vida dos outros. Então, nós muitas vezes
não damos conta, não temos conta do quanto a gente termina ajudando a vida das pessoas de alguma maneira. Então, tem muita coisa para comemorar, né? E principalmente esse grande homem, além da questão física, né? Grande ser humano que eu acompanho, vejo que realmente há todo esse esforço, né? Como diz Allan Kardec, que o verdadeiro espírita se esforça para dominar as suas más inclinações. Então, é muito importante, Trajano, reforçarmos e renovarmos os votos de confiança no Cristo, na fé, principalmente nesses dias turbulentos, em que tem atormentado a todas as pessoas e cujo reflexo disso tem sido justamente inibir aqueles que ainda querem semear o bem. Então, eu acredito que de todo o momento do planeta, lógico, tivemos alguns momentos, desde o início, o princípio do cristianismo, desde a perseguição dos romanos ao Cristo, né, que a gente sabe, e após o desencarne do Nosso Senhor, até em 300, por volta de 300, com a oficialização, quando Roma, né, passa a ter o cristianismo como ideia principal e fundar a Igreja de Roma. E a partir daí tivemos diversas perseguições aos cristãos, ou a mais ainda aqueles que semeiam a ideia do bem. Eu remeto muito também à Segunda Guerra Mundial, toda essa psicosfera densa que o planeta se engendrou, onde essa questão nuclear trouxe à baila um novo momento para a humanidade, assim como foi há 7.000 anos atrás, há 7.000 anos com Capela, né, onde Capela também passou por esse processo e aqueles espíritos foram degradados para cá, mas aí dando origem às raças adâmicas, que a gente já sabe o que é, não vamos tratar aqui. Mas é muito importante hoje, Trajano, nós nos esforçarmos, porque estamos sendo muito atacados, né? Nós estamos sendo muito atacados. E isso nos leva à exaustão, até desencorajando a falar de coisas boas. E muitos têm sido as armadilhas feitas por aqueles que dominam o mecanismo da inteligência para enganar, para desestimular, para colocar em desconfiança aqueles que falam do bem, em linhas gerais. Aqueles que semeiam a concórdia, aqueles que semeiam a solidariedade. Então a gente vê que o convite à imoralidade, à agressividade, o convite como eu até coloquei na minha rede social, ao julgamento, que nada mais é do que uma revelação da nossa lente suja. Então, a partir do momento que a gente julga o outro, né, todos esses julgamentos são feitos através de uma lente nossa que está devidamente suja, reverberando toda a nossa ignorância e tormento interior, ocasionando uma fuga de si mesmo, projetando no outro aquilo que não queremos encarar. Então, meu amigo, essa luta é grande, né, de nos reinventarmos a todo momento. Principalmente, nós temos que lidar com essas questões e as nossas questões pessoais interiores, que envolvem profissão, família, saúde. Entretanto, nesse momento, fugindo um tanto quanto das religiões e trazendo em voga a razão, nós estamos com muita sede de Deus. Assim como a humanidade tem se perdido, grande parte da humanidade tem se voltado para Deus. E vai chegar um breve momento, a curto, médio prazo, em que esse poder do bem, desenvolvendo a capacidade do bem
dentro das pessoas irá imperar. Né? E eu não dou aí mais nem 40 anos, 30 anos para quê? E os estudiosos falam em 2057, né? Que seria a data divisória entre o mundo de regeneração para o mundo, ou desculpe, o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, por que não nós temos ideias regeneradoras agora? Né? Então, assim, estamos sendo muito testados, você está sendo muito testado. Né? Eu acredito que, eu como sou couro grosso, eu acredito muito em fé com atos, caridade com atos, principalmente quando nos tira da zona de conforto. Então, fazer caridade é bonito, mas é interessante, principalmente esse momento tem nos mostrado que, para também sermos solidários, assim como o Cristo foi, precisamos ser solidários quando também estamos esquecidos da solidariedade, sabe? É muito bom é muito legal você estar ali na sua zona de conforto, eu te procuro, você me aconselha. Eu tenho percebido muito isso, né? Então, assim, não me tire da zona de conforto, porque eu sou aqui, sou cristão, sou budista na minha zona de conforto. Então, meu irmão, nesses 14 anos aí da sua caminhada, eu que sou jovem nessa caminhada, né, de divulgação, de certa forma, tenho 4, 5 anos, mas dentro da doutrina espírita eu gosto, né, desde a minha infância. Eu reitero a você que vale a pena ser bom. Que vale a pena acreditar nas pessoas boas. Que vale a pena erguermos a cabeça e mentalizarmos sempre esse Cristo Consolador que nunca nos desampara. Vale a pena falar de coisas boas. Eu agradeço muito essa parte introdutória aí e gostaria de te convidar para um desafio. Apesar de entrou aí dizendo, papo reto voltou. Como eu entrei aqui inicialmente com uma proposta, eu só vou fazer o fechamento dela e conto com sua ajuda, né? Uma participação especialíssima e honrosa. Para quem chegou depois aí, eu trouxe de propósito esse 7 de janeiro, 19h30, que foi o horário que há 14 anos atrás eu estava no Semeador, começando lá com meu amigo Arival Neto. E recapitulando para quem chegou depois aí, minha história foi a seguinte: cerca de 3 meses antes, Arival, se não assistir agora, vai assistir depois, ele vai lembrar disso, a gente até dá risada junto. Ele passou para mim 5 temas. Programação de engenheiro, né? Quase 3 meses antes, ele disse, Jano, quero te convidar para uma palestra no Semeador. Eu falei, rapaz, uma linguagem bem baiana assim. Eu falei, tu tá doido? Aí eu falei assim, não, rapaz, eu tenho vergonha de falar em público. Eu me escondia na faculdade para fazer a apresentação em público. E ele dizia assim, não, rapaz, mas a espiritualidade você já está pronto. Eu falei, Arival, então ninguém me avisou. O quê? Aí eu disse, não, rapaz, eu só faço aqui treinamento, curso de defesa civil. Imagine eu tirar dúvida de coisa de espiritismo de Kardec, Arival. Não vou não. Não, bora, rapaz, confia na espiritualidade, confia em Deus. Isso com 3 meses de antecedência. E aí ele me passou 5 temas para escolher. Arival é tão gente boa que me deu 5 temas, escolha um aí. Aí quando eu fui lendo, tinha assim, suicídio. Vou não, muito difícil. Aí não sei nem para onde vai isso aí. Tinha ali nem Ivone Pereira ainda. Do Amaral. Depois ele veio Ivone Amaral. Depois ele veio homossexualismo, então. Eu falei, rapaz, pesado, complexo. Ainda não. Já fiz esses 2 aí ao longo da caminhada, né? Aí deu outro lá, eu falei, não. Aí disse, eu gostei desse daqui, saúde física, mental e espiritual. E aí eu disse, então bora encarar isso daí. Aí eu falei, bora. E aí, dia 7 de janeiro, 19h30, eu tava lá. Eu até vou inverter a tela aqui para mostrar, porque eu sempre brinco dizendo assim, foi do retroprojetor com transparência, Arival me ajudando, para hoje nas lives, né? E eu apresentei isso aqui. Então, enquanto você chegava aí, eu divulgava os eventos de outros centros. Na época estava tendo uma MAR ali, que virou Assis. Divulgava o Semeador.
Eu comecei apresentando os tópicos, comecei falando do ser humano, que era feito de físico, espírito e perispírito, mente sã, corpo são, né, que a gente fala tanto em longevidade, quer ter qualidade de vida. E eu gosto desse tempo de psicologia, né? Comecei falando do cérebro, da estrutura, de uma linguagem bem fácil, assim, para as pessoas entenderem, né? O lado esquerdo, o lado direito, a pineal como a unidade, o hipotálamo como as emoções. Não vou me aprofundar nisso agora, mas mostrar a pessoa que cérebro é uma coisa, mente é outra. Para a gente falar sobre a anencefalia. Ah, mas não tem cérebro, mas tem a mente, né? Uma pessoa que tem síndrome de Down, ela tem o cérebro, mas a mente, por uma razão provacional ali especial, está se manifestando. Então a gente vai falando do SNC, Sistema Nervoso Central, os pensamentos através de antenas, né? Então eu fui falando assim. Aí quando você chegou aí, eu vou convidar você para um desafio de passar alguns slides aqui e fazer junto comigo, topa? Topo, vamos lá. Não vamos se aprofundar não, para não perder o papo reto. Então, dentro desse conceito de saúde física, mental e espiritual, a gente fala que a própria OMS, ela traz assim, o conceito de que a saúde não é ausência de doença. Você muitas vezes convive com doenças congênitas, adquiridas, de acidentes e tudo, e você leva uma vida procurando superar os obstáculos, a dificuldade, e vai cumprir sua missão aqui na Terra da melhor forma possível, vivendo bem. Então, ninguém é perfeito, todo mundo tem suas imperfeições, mas a importância de ter uma saúde mental, que física também, mente sã, corpo são, aí você domina essa área, que é a sua área de terapia, a gente vai buscando o quê? Lembrar o conceito básico, que pensamentos, eles são irradiações, eles são vibrações. Até comentei com você no Papo Reto de segunda-feira sobre essa questão que André Luiz disse da loucura. Eu puxei daqui também da pesquisa que eu fiz. Então, o que são os pensamentos? São vibrações, são irradiações, a gente se projeta para o outro de uma forma muito esférica. O pensamento vai para frente, para trás, para os lados. Quando a gente fala com a pessoa assim, fulano está muito carregado, fulano está muito... A gente fala sempre carregado na conotação negativa, né? Mas tem o carregado positivo também, de Chico Xavier, né? Que 1,5 m sentia um bem-estar perto dele. Mas se você ficar perto de uma pessoa também negativa, você sente logo um mal-estar, acompanhado de dor de cabeça. Isso é sensitividade, isso é presença, e nós somos médiuns. Agora tem os médiuns ofensivos e somos nós. Então a gente somos corpos eletromagnéticos. Somos seres. Aí eu lembrei, Yuri, quando a gente se aproxima na televisão, o braço arrepia. As televisões antigamente, de tubo, faziam muito isso, né? Se aproximava da eletrostática para mostrar para a gente que a gente está dentro de um corpo fluídico, né? Um cósmico, e a gente emite e recebe pensamentos, e a maioria deles, 40 mil, como um japonês disse, a gente não tem controle. Joana Edivaldo dizia, controle seus pensamentos, não lute contra eles, discipline-os, harmoniza, né? Aí que a gente entra o que Jesus disse, orai e vigiai. Então tudo que Jesus disse está dentro de uma conotação científica que nós somos. Então a gente já fala de chakra, de energia, a gente está inserido nesse contexto, já falei isso com você tantas vezes, né? Você está afim de sintonizar com promiscuidade, com sexo, com violência, é o seu livre-arbítrio. Se você quiser selecionar evangelização, oração, prece, né? É sua escolha. Assim como na rádio, você pode escolher uma piatão ou educadora. Não é isso, meu amigo? Pô, Trajano, é interessante frisar tudo que você falou, pegando um adendo aí com o que você falou, que toda essa... Pode falar. Não, vá, pode falar. Que todas essas nuances do pensamento, do pensamento através dessas linhas que o conectam com o transcendente, a exemplo da energia eletromagnética, né, ou melhor, do magnetismo, tudo isso são nuances que vão nos destinar ao pensamento como a principal comunicação das almas, né? Basta ver que em mundos superiores, em mundos felizes, vamos dizer aqui que na constelação de Sírius, ou ainda nas Pleiades, ou em outras constelações de mundos mais desenvolvidos, o pensamento é a principal comunicação. Então, como estamos envolvidos ainda nesse processo da carne, e principalmente nesse processo de amadurecimento espiritual, de desenvolvimento espiritual, o pensamento, ele tem essa conotação de ser provocado,
de ser dominado, de ser moldado para o bem, para que a gente sinta a importância de se pensar, né? Para que a gente sinta a importância de como pensar reverbera no nosso físico, porque todos nós somos seres antropossócio-biopsicológicos. Então, assim, as teorias, a neuropsiquiatria, as ciências que estudam a mente humana, hoje já levam em seus estudos, já colocam em seus estudos e se aprofundam mais ainda para a cura desse complexo que é a mente humana, o sentido do espírito, da alma. Não raro você vai num psiquiatra, num profissional, ele vai dizer, medite, faça prática de atividade física. Por quê? Porque hoje, né, o pensamento, a mente, a energia tem tomado praticamente conta de todos esses bastidores da nossa vida. Ocorre que, Trajano, a gente já vem dando os primeiros passos nesse sentido, né? Então, se a gente vai ali antes do Cristo, há 500 anos, com Sócrates, onde ele já nos falava do conhece-te a ti mesmo, passando ali por Aristóteles, indo ali para o confucionismo, né, para o taoísmo ali na China Oriental, o próprio budismo, com essa questão do pensamento como principal forma de se conectar com a divindade através da prática dos budistas, que é a concentração e a meditação, já vem mostrando essa importância. Então, o Cristo, né, ele veio justamente sedimentar tudo isso, né? Na nossa linguagem e de acordo com os estudos, o Cristo enviou todos esses predecessores para semear o terreno para que essa alma crística viesse. Então, Trajano, tudo que você falou aí, ou a gente leva a sério hoje, né, ou a gente não vai ter o sentido de evolução. Até vai ter, mas talvez uma evolução muito mais dolorosa, né? Que totalmente colabora para a continuidade desse enraizamento infantil que herdamos desse corpo materialista social, né? Que eu preciso disso, que eu tenho isso, e isso tudo nos deixa com dificuldade de desapegar, de coisificar as coisas, pessoas, nos tornando imediatistas. Então, se nós hoje, com todas essas repercussões sociais, com todas essas tragédias sociais, com todas essas incitações para a violência, não tirarmos um bom proveito disso, principalmente no que tange a entender que muitas vezes o afastamento de meios sociais, às vezes de uma vida sexual ativa, às vezes de uma determinada profissão, são mecanismos que a espiritualidade, Deus e todos os protetores usam para que a gente adentre mais ao nosso eu. Se nós não entendermos isso, vamos sempre ficar nessa zona de depressivos, nessa zona de tristeza. Gente, e se a gente canalizasse toda essa questão de estar caseiro, né, de estar mais consigo mesmo, de estar exercitando a leitura como algo positivo de silenciar a mente para seu autoconhecimento. Então, são essas questões, como você fala, de nossa antena, né? E eu sempre falo, meu amigo, a gente ora tanto, né? A gente ora tanto, e quando a ajuda do céu vem, a gente interpreta como estar antissocial, né? Poxa, não estou saindo mais. Aí vem um amigo, quer te levar para bagaceira, digamos assim, um amigo, amiga.
E aí você diz, Muito poxa, amigo, muito amigo. então assim, e a gente ora tanto, né, para estar em paz, para estar mais tranquilo, e a gente ainda fica buscando conflitos. Não, gente, eu estava conversando com um colega hoje de trabalho, eu disse, gente, esse momento tem nos convidado tanto para nos conflitarmos, que as tragédias estão aí rolando solta, pessoas estragando praticamente a sua vida, entrando em conflitos desnecessários, né? Então, é interessante, irmão, focarmos como você falou, nesse projeto de saúde mental. Eu mesmo comprei esse livro hoje, ó, né? Transtornos psiquiátricos, um olhar médico espírita, para, né, a gente ler um pouquinho o que é depressão, o que é ansiedade. Edivaldo com Joana, né? Edivaldo com Joana, né? Não, aqui é Leonardo Machado, um psiquiatra pernambucano. Ah, não. É porque quando eu falei para você de Vidas Vazias, quando eu fiz aquela pesquisa de André Luiz, que até esse aqui que eu estou botando agora, tudo que você está falando aqui, ó, tá nesse slide. Eu citei a você sobre isso, André Luiz, segunda-feira passada. Falei da alienação mental que afasta da lei. A lei, o quê? Justiça divina. E dentro das obras de Edivaldo com Joana, também tem transtornos com esse nome, transtornos psiquiátricos com Joana. É um nome parecido com esse também. E Joana, e Joana Trajano vem trazendo isso aí, ó, loucura e depressão, né? Justamente esse momento, assim, se a gente for aprofundar na codificação... Eu botei isso aí 14 anos atrás, eu botei isso aí destacando para depressão. E o tema ainda é atual, assim como a própria ansiedade. Eu botei isso aí há 14 anos atrás, esse slide é original, quando eu estava falando loucura e depressão. E 14 anos depois a gente... Uma coisa é você colocar esse slide há 14 anos com a visão que nós tínhamos há 14 anos. Uma coisa é você colocar esse slide diante da dor que estamos passando. Aí nego vai aprofundar, né? Então assim, vai mostrar toda que o atual. Não, e vai ser atual daqui a 50, 60 anos, né? Talvez esse tema não esteja sendo atual para quem tenha começado a levar isso a sério, né? Então, assim, e eu não estou falando essa linguagem assim de, você deve, não. Não é isso. Agora, quando você coloca como o seu principal, como o seu cerne principal, a sua paz, né, as suas dúvidas, acredito que a gente tem que realmente renunciar, né? Então tem um livro bacana de Chico chamado Renúncia, né? Só que a gente não quer renunciar, né, Trajano? A gente não quer renunciar, né? Então, essas renúncias que tanto observamos aí na sociedade, elas são caracterizadas, não, são adjetivadas tão materialmente como renúncias materiais. Agora, as principais renúncias para a nossa evolução estão dentro dentro da nossa psique, né? Dentro da nossa alma. Talvez a questão dos julgamentos, né? Da maledicência, né? Todos nós temos isso, né? Desse orgulho acentuado, do raca que damos aos outros. Olha, amigo, eu digo para você, uma das principais causas hoje do desequilíbrio, principalmente na vertente da agressividade, da ansiedade, tem sido a falta de perdão e o julgamento. Eu falo porque dentro dessa literatura que a gente tem acesso, dentro desses bate-papos com estudiosos, psiquiatras, todos falam nessa questão da falta de perdão e dos julgamentos em excesso, né? Então, isso eu também coloco os relacionamentos afetivos, né? Onde também tem sido esse grande viés. Então, um slide desse, meu irmão, ele é sempre atual, né? Então, assim, a linguagem do Cristo, ela será sempre atual. E eu falo que ela será sempre atual, Trajano, porque quando atingirmos a característica de mundos regenerados, mundos felizes, essa linguagem, ela será tal qual o nosso ar, a nossa água, né? Será o nosso vento, será o nosso oxigênio. A gente ainda, nesse momento, tem isso como
parte ainda acessória. Agora perceba que tudo está caminhando para que respiremos somente isso. Eu não estou falando como religioso espírita, não. Eu estou falando que eu não tenho visto outro caminho, né, para a educação mental, senão pela introspecção, através de uma atividade física, de uma corrida. Você se buscar, porque nesses momentos você silencia a mente. Né? Por que que os atletas, né, eles ficam ali consigo mesmos? Né? Então tudo isso é um contexto de a gente buscar, né, meu irmão? Exatamente. E assim, eu quando fiz esse trabalho, que foi o meu primeiro trabalho, saúde física, mental e espiritual, há 14 anos atrás, quem me conhece sabe que eu sempre gostei de andar em parceria, muito mais do que palavras e verbetes do Pentateuco, da Revista Espírita. Muita gente diz assim, não, o espiritismo ele tem muita ligação física. Acho que o grande desafio dos espíritas, até para eu e você, e outros palestrantes, é levar numa linguagem que toda a massa entenda. O espiritismo não é de elite, não é de classe média, ele é para todos. Então, um grande desafio, quando eu assistia as palestras, eu via muitas linguagens rebuscadas, muitas linguagens difíceis. Quando você pegava um livro de André Luiz, ou Joana, ou o próprio Emmanuel, e eu queria levar sempre para as pessoas que o espiritismo ele é uma filosofia, mas é também uma ciência. Kardec levou assim com sua equipe, discípulos de Pestalozzi. E assim, o próximo slide que eu vou mostrar aqui, da proposta que eu tive de mostrar que tudo isso está interligado com a natureza que é sábia, que Deus criou a gente milimetricamente, ou até a nível de nano medidas, no seu cuidado para mostrar o que ele queria. Aí eu colocava alguns slides de ilustração como esse daqui, que o corpo, por que nosso corpo é feito com 63% de água? Na busca do equilíbrio e importância. Aí eu cito alguns fatos que saíram nos noticiários, no meio espírita, ou no da ciência. Por que antes do nascimento, 9 meses antes, a gente fica mergulhado na água? Qual a importância da água como remédio natural? Por que é importante tomar um banho de cachoeira, um rio? Por que é terapêutico? Porque a gente se encontra com essa natureza que está dentro da gente. O ser humano tem que entender que ele faz parte de uma ciência natural que transporta nutrientes. Essa água que nos alimenta já foi motivo de uma experiência japonesa que botou as moléculas para expor a discurso de Hitler e o discurso de uma prece, né, de Madre Teresa. E, no entanto, o cientista japonês viu que as moléculas ficavam escuras no ódio e brilhantes na oração e mudaram em formas geométricas lindas, geométricas quando eram prece e cores aberrantes, pretas, escuras e deformadas. Aí você imagina, se eu alimento o ódio ou alimento a edificação, isso vira doença dentro do nosso próprio corpo, através da água e seus nutrientes. Então, quando o nutricionista fala, beba muita água, não é só uma questão de digestão e saúde de dieta. É para alimentar seu cérebro, é para alimentar uma meditação melhor. E eu sou fã de Guilherme Arantes, que citava assim, Terra, planeta, água. Um planeta que na superfície 70% é coberto de água, mas em volume temos a crosta terrestre. Eu aprendi também, e você também aprendeu e ensina muito bem, a questão dos chakras, a questão da energia. Não vamos entrar no detalhe aqui agora, mas o coronário, do básico, a ligação com as emoções, o hipotálamo. A gente não é só espiritismo, não é só espiritualismo, não é só do candomblé e ubanda, é energia. Tudo que o Uri está falando aí, de orar e vigiar, mudar a conduta, a gente muda a energia no nosso entorno. Não é isso, meu amigo? Então, quando a gente está inserido dentro de uma energia, de um cosmo universal dentro de nós, do micro-macrocosmo, eu vou falar por mim, eu sempre gostei de conduzir o espiritismo dessa forma, para mostrar que a gente está inserido. Aí, para a gente chegar em Louise Hay, para não me alongar demais, quando ela trazia doenças psicossomáticas, o que você cria na mente, pensa, como você conduz, você atrai para o seu corpo de uma vida para outra, na própria vida, né? Com aquela lista de doenças. O ódio, a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra. A medicina espírita e a medicina tradicional já provam que o benefício de um pensamento positivo antes da cirurgia aumenta a probabilidade de sucesso, né?
a prevenção de doenças plasmadas por mares físicos e mentais. Divaldo Franco, por exemplo, foi o melhor exemplo disso. Divaldo Franco, mas o cara é médium, ele veio aqui como... Gente, mediunidade não é privilégio, mediunidade é uma missão, e você não tem ideia. Você vê a biografia de Divaldo Franco, você falou aí de Casco Duro. Se você pegar a biografia de Divaldo Franco e de Chico, eles não passaram por poucas e boas, não, rapaz. Para fazer o que eles quiserem, fazem até hoje, no caso de Divaldo, eles não passaram por poucas e boas, físicas, espirituais. Tinha que ter um casco grosso para se proteger disso. O próprio Divaldo, a missão reencarnatória dele, por uma relação de causa e efeito, era para vir com a doença de lepra antiga, né, hanseníase, e foi atenuada, uma questão energética, para uma alergia de pele mais leve. Isso você pode fazer ao longo da vida com a missão que lhe é dada. Tudo isso aí é energia. Então, quando eu falo para as pessoas assim, que a gente pode inverter a fazer o bem, melhorar a si mesmo, se perdoar, quem ganha primeiro é você, com sua paz interior. Porque você está dentro inserido de um contexto, você está imerso, mergulhado num contexto energético, que quando a gente fala do ano que se recebe, não é só de São Francisco de Assis. É a lei de causa e efeito, é a lei do retorno, porque o universo vai conspirar a seu favor. Então, tudo que a gente emana é bumerangue, vai e volta, porque o ser humano, quando ele entender, Yuri, no processo evolutivo, que se ele quer ter bem, ele tem que fazer o bem, o mundo vai mudar. Mas enquanto a gente entender que tudo é imediatismo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, a máxima do socorrista na vida geral, né? Só vale para o socorrista, para o bombeiro, para o policial, mas não vale para a vida. A gente tem que ser coletivo. As doenças vão continuar acontecendo. Entendeu? É fato, irmão. E assim, é muito interessante quando você toca nessa questão aí dos chakras, né? Que nós temos dezenas de chakras, né? Mas esses são os principais. Milhares no corpo todo. Milhares, né? A gente fala dos principais, mas tem milhares no corpo inteiro. A acupuntura acredita. Chakras, aqui, ó. Os chakras nessa linguagem mais espiritualista, né? Se chama chakras. Na doutrina espírita a gente não vai ver chakras, vai ver centros de força, né? Centros de energia. E aí, como você mesmo coloca aí, não estou dando para ver direito, mas eu vou falar aqui com que a gente... A gente pode perceber que dentre esses principais, os 7 chakras, cada um está ligado a uma glândula, né? A gente pode perceber no coronário aí, que ele está ligado ao mundo espiritual, ao cérebro, à mente. A pineal, né? Isso. A glândula pineal. Então, assim, todas essas energias condensadas nessas glândulas, elas materializam em nosso corpo físico um desequilíbrio. Basta ver que quando a gente faz alinhamento energético, cuja medição também é dada pelo pêndulo, né? Aquele pêndulo com cristal, o cristal vai dizer se estamos desorientados, de que maneira está aquele chakra. Então, como você falou de uma forma muito mais astral, né? Então, se nós estamos realmente proferindo palavras, né, de desdém, de julgamentos, a gente vai ter certamente problemas na nossa questão da nossa tireoide, né? E aí a gente vai passando. Hoje a gente tem essa experiência de ter muito vazio dentro do nosso peito, né? Então a gente vai entender que dentro do nosso chakra, principalmente cardíaco, esplênico, há um desequilíbrio. Aí a gente é uma somatória de questões, né? Porque quando a gente adentra nesse quesito de pontos energéticos humanos, o pensamento tem uma conotação fundamental, né? Pensamento e espiritualidade, energia, se conectam de uma forma muito profunda. Basta ver que somos perispírito, espírito e matéria, né? E também temos Deus como o Senhor de tudo.
E mais profundamente, meu irmão, o que a gente vai perceber é que todo esse conjunto, né, de continuidade desses comportamentos negativos, como a nossa amiga Ana falou, ele vai plasmando dentro da gente, né, energias densas, e mais no sentido coletivo, nós temos plasmado no nosso derredor de sociedade doenças novas, trazendo doenças do passado, inclusive materializando vírus. Esse coronavírus é uma pura materialização do nosso desequilíbrio. E terão vários outros coronavírus, outras pandemias, enquanto a nossa mente... As mutações, as variantes. Agora, imagine, meu irmão, imagine o quanto nós, sabendo disso, é importante estarmos combatendo esses pensamentos ruins, essas tendências ruins. E como fazemos isso, Trajano e Yuri? Oração, boas práticas. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falando dos problemas, de tudo. Aí eu disse, estamos num momento, assim, acredito eu, da minha ignorância, em que a solidariedade, ela não é tão somente algo mais bonito. Ela não é somente algo para se admirar, que bonito. Mas a solidariedade é algo que temos realmente que exercitar no nosso dia a dia. A todo momento, a toda hora, né? Desde ao acordar, se solidarizando com o universo, com a divindade, se utilizando dessa potência energética celeste da gratidão, né? E de outras características supremas, tal qual o amor, tal qual o perdão, para que a gente possa caminhar. Não estou dizendo aqui que a gente, a partir de amanhã, vai amar e perdoar, né? Sempre digo isso. Mas é a gente entender que fora da caridade não há salvação. Que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Como Cristo já dizia a Pedro, né? Perdoar 70 vezes 7. Né? Porque o Cristo sabia, Trajano, que depois de um perdão concedido, teríamos que perdoar mais. E teremos que perdoar mais. Por quê? Porque essa estrada aqui da terra é espinhosa, irmão. Então, é perdoar aqui e perdoar acolá. Aqui e acolá. E a vida é essa constância de perdão. Principalmente aqueles, né, que têm esse propósito principal de se autoconhecer. Né? Porque se autoconhecer é lidar com as suas sombras, com seus males, é engolir sapo, ficar no silêncio. Porque a gente vai percebendo que a principal característica da pessoa doente é a agressividade, e que as pessoas só dão o que têm, né? E aí Divaldo tem uma frase bem interessante, né? Um texto bem interessante, né? Acostume-se com o sofrimento, porque ninguém entenderá as dores complexas da sua alma, né? Acostume-se com a solidão, porque ninguém vai caminhar até o final com você. Porque isso é uma proposta de autoconhecimento. E que tudo aquilo vindo de uma busca pelo equilíbrio interior é apenas um complemento. Né? Uma boa amizade, né? Um relacionamento talvez, um emprego mais bem sucedido. Agora, todos nós, inclusive eu, você, estamos nesse burilamento, nessa loucura de vazios, de tristezas, de choros, de encantos, desencantos, de descobertas, né? E situados com os pés no chão, tentando errar menos e orando mais, né? Porque eu tenho feito da minha vida uma oração. Estou parecendo um padre, meu irmão. E justamente nesse ponto que você chegou aí, só para finalizar aqui os slides, que é muito bacana, essa contribuição toda que você está dando aí, muito rica. Eu sempre pego assim, eu falei da saúde mental, saúde física, ter uma boa dieta, fazer caminhada, uma atividade física, porque mente, sã, corpo são, a gente tem acompanhar um nutricionista, valorizar eles, ter uma
né, uma alimentação você é o que você come, né? Tem aquele livro com essa capa, que diz assim, eu posso ser um gordinho feliz, eu posso ser um magrinho feliz, eu posso ser uma pessoa que eu cultuo o meu corpo, mas claro, com inteligência, com longevidade, gente. A gente falar em qualidade de vida no trabalho, no ambiente trabalhista, qualidade de vida social, a gente tem que estar interativamente inserido no conceito coletivo. Então, para chegar a esse ponto aqui, só para a gente finalizar esse slide aqui, Yuri, eu estou preocupado aqui com o tempo do Instagram, ele está no bônus já aqui. A gente fala de saúde física, saúde mental, e a junção dos dois, como se fosse uma matemática, eu gosto de dizer assim, ó, deixa eu inverter para você aqui, eu gosto de chamar de saúde espiritual. Porque quando você falou aí da dor. A dor é um sinal que alguma coisa está errada. Se a gente não sente dor, nosso cérebro não tem isso, claro que a gente está falando aqui da dor da alma, mas tem a dor física também que o cérebro detecta, a não ser que você esteja doente com alguma coisa. Isso aqui, o ser humano é danado para isso. O século a década da depressão, a década da ansiedade, eu já passei também pela década do estresse, e essas doenças vão se acumulando. Eu era assinante do Super Interessante, que é uma revista científica da época, ainda existe, e o ser humano teve a pretensão de dizer que seria a década do cérebro. Meu Deus, ainda como diz assim, conhecemos 10% de nossa mente animal, como diz Raul Seixas e Paulo Coelho. A gente faz o que faz com 10%, imagina quando a gente descobrir 20%, aí entra o conceito de paranormalidade, Deus sabe o que faz. Se a gente domina 10%, é porque a gente faria muito mal com mais. Então, tem ditados que dizem assim, o bom humor faz sorrisos, os sorrisos fazem amigos, os amigos valem mais do que uma fortuna. Então, a gente tem que viver com mais leveza, não leve a vida tão a sério, como diz a capa de um livro, né? Pregar, só para finalizar aqui, sentimentos positivos e negativos sempre, né? A gente fala assim, hoje a medicina tem especialistas da dor, como minha amiga doutora Gorete, lá da Sem Dor, fazer um merchandising aqui para ela, que é uma pessoa irmã da família, né? Então a gente, Viterbo também, Walter Viterbo, da Clínica Viterbo, amigão. Então esse pessoal trabalha com especialidade em dor, porque as dores psicossomáticas estão nos maltratando. Então a gente tem que afastar de nós sentimentos negativos, que interferem no prazer, consomem energias deletérias. Olha essa figura aí, que emana luz. Faça de tal forma que as pessoas se aproximem de você pelo que você é na sua essência, sentem prazer de estar com você, não aquela pessoa de máscara falsa, né? Viver bem com paz interior depende unicamente de nós, né? Ação e reação das atitudes, tudo que vai e volta, gente. Pratique sua yoga, dê sua caminhada, não se cobre tanto, uma alimentação, deixa os pecados, né? Por fim de semana, viva de uma forma equilibrada. Aí só para finalizar, a gente quer tanta longevidade, mas a gente tem uma reencarnação, a gente tem um tempo vital aqui, vícios, se afastar deles, né? A caridade moral que liberta, a salvação, a aceitação do retorno à parte espiritual. Poxa, eu quero voltar para o plano espiritual. Muita gente não gosta de ouvir isso, Yuri. Mas a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai voltar. E quando eu chegar no plano espiritual de volta, eu vou chegar lá no balanço da minha consciência e dizer, gente, o que foi que eu fiz? Valeu a pena? Eu fiz um filho, trabalhei muito, ajudei minha família materialmente. Sim, e eu cresci como? Então, gente, a gente tem que fazer um planejamento também. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso. Eu já fiz uma palestra chamada Educando para a Morte. Educação pelo trabalho. Educação do sexo, que não é só o primitivismo do órgão genital, é a sexualidade. Aí eu quero o Kundalini, porque o Kundalini eu vou ter momentos maiores de prazer. Gente, olha que pensamento superficial. O Kundalini está ligado à energia da vida, da força da energia genésica, vital. É a central, né? E aqui só para encerrar, depois quem quiser eu posso passar o anexo, eu busquem na internet, Louise Hay, que já desencarnou recentemente, ela, eu sei que está pequenininho aqui, não vai dar para mostrar tudo, mas ela associou várias doenças emocionais aos órgãos. E os chakras principais, ele pega um grupo de órgãos. Aí eu vou pegar um aqui só para ilustrar, ficar curiosidade. Quem tem problemas graves de amidalite, está muito ligado a emoções reprimidas, criatividade sufocada. Se você descer lá para enxaqueca está ligada ali, ó o que diz enxaqueca? Medos sexuais, raiva reprimida, pessoas perfeccionistas. E essa lista é grande. Louise Hay, uma psicóloga americana, ela pesquisou isso a vida inteira para trabalhar aqui, mostrar aqui. Olha como, para eu finalizar aqui, como é que está tudo interligado, amigo.
chakra, energia, planeta, seu corpo por dentro, a água que transporta nutrientes. E quando Jesus falava, Jesus já sabia desse pacote todo. Quando Jesus falava, iria ranger de dentes, ele já sabia da ciência. Quando ele falava orar e vigiar, ele já sabia dessa conexão com o que se afastar da lei. Quando Jesus, o mau médico, psicólogo, médium, falava de tudo isso, ele já sabia dessa ciência, né? A cólera, raiva, que lhe deteriora por dentro, e seu perispírito vai depois plasmar isso aí numa ideoplastia, né? Que você tem essa chance de dizer se está se afastando ou não através dos sonhos, através das suas... Gente, se alguma coisa está errada na sua vida, dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor é inevitável muitas vezes. Uma perda, um luto, um emprego, dói. Mas você tem a capacidade de superar isso aí com muito esforço. Agora, quando a gente fala que o sofrimento é opcional, é porque tem muita gente que conduz o sofrimento de uma forma equivocada e vira uma vítima. Você não tem que ser vítima. Como diz o Ivan Cury, o ator Augusto Cury, ele diz assim, você tem que ser o ator do seu teatro, da sua peça, e não plateia. Então a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida sem vitimismo nem coitadismo. Exatamente isso, meu amigo. Inclusive, muitas vezes, a melhor coisa a se fazer dentro de um momento de dúvida é continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? E deixar que as coisas aconteçam porque elas têm que acontecer, né, meu irmão? E... Alô? Oi? Tô ouvindo. Beleza. E é interessante quando você toca nesse quesito aí das principais enfermidades ligadas aos 7 principais chakras, é que todas essas questões, elas lógico que se interligam, né? E todas elas passam a ganhar uma força muito profunda, né? Quando nós temos a ideia de se melhorar, né? Você falou aí de forma... Quando você falou bem interessante, né? Essas doenças, elas se alojam, né? Elas se desenvolvem, e principalmente a gente tem sofrido bombardeio no chakra coronário e no frontal, porque eles deixam a nossa visão turva e roubam a nossa capacidade de pensar através do nosso chakra coronário. Então, o que é que a gente vai perceber aí? Confusão mental, vazio existencial, né? Dificuldade em expressar tanto o amor quanto a dor, lamentações, tristezas, e o pensamento adentrando em todo esse teatro aí, ele tem essa força. E qual a força que vai impulsioná-lo? A oração, a fé. E quando eu digo que esses grupos de orações, esses grupos que a gente vai formando, têm um papel fundamental para desconstruir toda essa camada energética negativa, é porque a potência se torna maior. Assim como Jesus fez com seus discípulos, né? Todos ali tinham diferentes comportamentos, características, agressividade, traição, né? Luxúria, doçura, como João, como todos, mas todos se uniram e levaram a luz para o mundo, né? Então é importante a gente identificar esses nossos comportamentos e levar a sério. Por quê? Porque muitas vezes caminhamos em determinado caminho criando expectativa, Trajano, ou apenas com uma expectativa. E a gente sabe que expectativa acentuada nas coisas gera frustração. Então é a gente buscar as coisas com a consciência de que aquilo vai me fazer bem. Né? Então, se eu crio uma expectativa acentuada no espiritismo, eu vou me frustrar. Porque não depende do espiritismo. Tem que se reformar, tem que se eu vou atrás de um relacionamento, tentando construir um relacionamento perfeito, eu vou me frustrar. Porque outra pessoa também tem as suas dores. E talvez eu esteja construindo uma pessoa, mediante a minha visão, que não é. Então, assim,
é a gente buscar as coisas não aquilo parecer que vai me ajudar, mas é o contrário, né? Por eu querer me melhorar, eu vou tornar aquilo o meu aprendizado, como você falou do sofrimento. Viktor Frankl fala, Frankl, né? Que dor com desespero, sofrimento, desespero, sofrimento sem lucidez é desespero, né? Então, A dor sempre é utilizada. A dor sempre faz você crescer. Sofrimento com propósito é iluminação. Então, assim, é entender, né? A pandemia, né? Que pandemia, né, gente? Assim, a gente já viveu tantas pandemias, irmão, né? A gente tem encontrado, às vezes, uma âncora para justificar os nossos a pandemia. Aí a vacina está chegando em 30 dias, meu amigo. E aí? E aí? Carlos Drummond de Andrade dizia que as coisas são do tamanho que você dá a ela. Hoje em dia as pessoas falam, né? A vacina. Não estou dizendo que é importante. Mas e quando a justificativa da vacina chegar? E aí? Tivemos já com as 2 doses, no bucho, e aí depois vamos encontrar qual justificativa. Ah, porque agora eu preciso encontrar um grande amor. Ah, não, porque agora eu preciso encontrar um bom emprego. Ah, porque agora eu preciso não sei o quê. Então a gente vai sempre jogando o principal objetivo para debaixo do tapete, que é o nosso eu, que é a nossa espiritualização, irmão. Eu vou dizer assim, que é a nossa espiritualização, porque ela vai nos levar a consciência. Oi? O ego e o self. Tudo é eu, mas depois... ela vai levar a nossa conscientização para que a gente caminhe para a luz, né? O estado luminoso. Ou como Jung dizia, o estado luminoso, né? Então, meu amigo, é isso, né? Oi. Exatamente. É tudo... Tá me ouvindo? Não, tô ouvindo. É isso. Vou fazer aqui, eu entrei por volta de... Que horas são agora? Vai dar 9, né? Deu 9 aí já. A gente está aqui no bônus bem abençoado do Instagram, né? Porque eu entrei mais ou menos às 7h35. Então não sei quanto tempo até, acho que já tem 1h30 de live. O Instagram tá bonzinho. Mas não vou abusar muito do seu tempo, não. Para dar aquele gostinho de quero... Dá um gostinho de quero mais do papo reto, da evangelização, né? Sempre... Aí, para mim, como eu disse assim no início, né? Dos 14 anos, a sua presença... Para mim foi um presente, você me honrou aí com suas palavras, seu conhecimento, sua contribuição. Estou falando isso do fundo do coração mesmo, lá do miocárdio, né? Porque é importante a gente ter essa troca de experiência. Eu sou Sócrates, eu só sei que nada sei. Estou falando isso do fundo do coração também. Cada vez mais que eu avanço, eu estudo. O próprio Divaldo Franco disse tantas vezes que ele leu o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre olhou com um olhar mais abrangente, diferente. A hermenêutica que traz muitas vezes, não que fosse diferente do anterior, mas a amplitude, quando você lê um livro, vê um filme diferente, né? Sabe aqueles caçadores de detalhes de cinema? Tem muita gente que fica olhando detalhes, tem até quadros sobre isso. Às vezes você lê um livro 2 vezes, 3 vezes, você conversa com alguém, você vê as coisas de uma amplitude diferente. Então a nossa mente, como diz Albert Einstein, ela é como um paraquedas. Então a gente tem que abrir, quanto o paraquedas está aberto, a mente mais aberta, mais receptiva, mais estável e mais equilibrada, não? E assim é a nossa mente. Quando a gente fala mente, não é só no cérebro, gente. A gente fala mente através do coração, que diz a parábola do semeador. Um coração mais rochoso ou um coração mais fértil, rico em humus? Qual é você? Então, assim, a gente fala de qualidade de vida, longevidade, tudo, mas a gente que tem que encarar a realidade. A gente está aqui de passagem, não é clichê falar isso. A gente voltar melhor do que chegou. Pronto.
Nossos filhos não são filhos, são emprestados de Deus. Já fomos pais deles, e já fomos filhos deles, já fomos irmãos deles. Ou não, é a primeira vez. Já tivemos quantos avós, quantos avós, quantos irmãos. Então a gente tem que trabalhar esse desapego, tem que trabalhar esse desapego, porque Yuri, eu acredito que seja meu irmão espiritual, que a gente reencontrou aqui. Pode ser que Yuri, um exemplo aqui, no seu caso, eu tenho certeza que é um reencontro. Mas tem gente que a gente encontra pela primeira vez, não fui com a cara, não vou com jeito. Gente, vivemos em coletividade, não somos eremitas. Ah, Trajano, mas eu estou fazendo a minha parte. É um passarinho apagando incêndio na floresta. Sim, você está fazendo a sua parte, como o Yuri colocou aqui. Você vai multiplicar esse exemplo para que as pessoas sigam. Não dando audiência para maldade. Porque o mundo dá audiência para maldade. A imprensa dá muita audiência em geral para maldade. Você não vê em horário nobre, Médicos Sem Fronteiras, Doutores da Alegria, nem sabe, Doutor Sorriso. Você não vê essas coisas. Você só vê o que não presta, porque o ser humano tem uma tendência a ruim. Entendeu? Então, Yuri, minhas considerações finais são essas. Muito obrigado aí de coração pela sua presença. Esse papo reto aqui extraordinário, eternamente grato. E dependendo do número 14, 15, 16, eu estou aqui, gente. Você falou uma coisa muito interessante aí mais cedo, sobre essa missão que às vezes passaram para nós, né? Não é a gente que pediu, né? Pelo menos que eu me lembre, mas a gente foi levando, e eu, você e outros amigos, as pessoas em geral não têm ideia do que a gente passa. Não é fácil não, viu? Eu vou só dar um exemplo aqui de coisas que eu ouço, né? Volta e meia eu ouço. Tá querendo aparecer, vai se exibir, você não pode xingar no estádio porque você é espírita, você não pode beber um pouquinho, associar porque você é espírita. Colocam a gente como se fosse um ser perfeito. Tem que ter muita coragem, né? Não sabe que às vezes um palestrante, para falar sobre um tema difícil, aparece piriri, né? Aparece dor de cabeça, aparece a voz some, né? Às vezes um engarrafamento, como já me fizeram uma vez pegar um engarrafamento na suburbana, e eu estava indo para ali pertinho, aparentemente pertinho, né? No centro da amiga Isa, e peguei um engarrafamento com acidente para me tirar do coisa. Cheguei lá atrasado, ou seja, logo eu, que sou britânico, né? Então essas coisas acontecem para nos dificultar. Yuri está aqui, quer chegar na live, o trânsito interrompe tudo, porque Yuri quer passar o bem, mas os irmãozinhos, né, como diz uma amiga minha, ou várias amigas minhas, dizem, os irmãozinhos ficam ali atrapalhando para testar a perseverança de Yuri, de Trajano, né? E depois até em casa, como de Diálogo com as Sombras, os familiares, muitas vezes, não no meu caso, né? Mas em geral acontece isso, é pau em você, né? Chamando você a mostrar outra face, né? Da direita, vira esquerda. Você é sempre convidado. Fogo amigo. Na verdade, você é sempre convidado, incitado a mostrar outra face, né? A mostrar a se mostrar agressivo. Hoje a gente tem visto muito essa questão do exercício da paciência, né? Então, assim, o quanto a gente tem que realmente sair desse discurso e colocar em prática, né, essa questão da paciência, né, da tolerância, né, da ingratidão, né, sofrer ingratidão, né? Então, assim, aquele que realmente quer ser um estudioso da doutrina espírita, ele tem que se acostumar com a ingratidão, né? A ingratidão é algo que dói bastante, mas também nos encoraja e nos fortalece bastante, né? E a ingratidão, ela sempre vem de pessoas próximas, né? Não vai vir de quem você não conhece. Ela vai vir de um amigo, de um familiar, né? Cônjuges, namorados, filhos, irmãos. E aquela coisa, né? Então, assim, a ingratidão. E até porque a gente é ingrato também, né, Trajano? Nós somos ingratos. Nossos amigos de mediúnica também sofrem muito com isso. O pessoal de livraria espírita, o pessoal de palestrante só não, o pessoal do atendimento fraterno, o pessoal de evangelização. Todo mundo sofre. Eu estou falando aqui pelo lado espírita, né? Que é a área que eu mais conheço. Mas as outras religiões também sofrem muito nos seus trabalhos. Os nossos padres, né? Os nossos pastores evangélicos, né, os nossos irmãos da Umbanda sofrem.
Assim, quem quer semear o amor e tem os seus preceitos cristãos, eles sofrem sim. Né? Porque, agora, a crença maior é saber que nada acaba aqui, né? E que 60 anos pra gente, 70 anos, para eles são 7 horas, são 7 dias. Assim, aqui é uma breve passagem. Então, assim, é duro, mas a gente vai caminhando. Agora, só pra gente finalizar, o que é bem interessante todo nesse processo é que você vai também tendo os benefícios aqui na Terra, né? Você ganha muitos benefícios aqui na Terra. Você, às vezes, é poupado de determinadas provas, de determinadas expiações, em virtude do seu merecimento. E, assim, você consegue sorrir mais, né? Você consegue sorrir mais quando você tenta ser um ser humano melhor. Então, assim, a maior religião é o bem. A maior religião é você ser melhor. Não seja melhor, né? Seja melhor. Seja melhor. Agora, cuidado com o ego, né? Porque às vezes a gente acha que ser melhor é até não tocar no meu calo. Aí tocou no meu calo, eu dou um tiro na cabeça do outro. Né? Então, assim, seja melhor quando você for testado ao limite. Aí você vai ver se você é bom ou ruim. Com certeza. Yuri, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Se sua agenda estiver livre aí, segunda-feira a gente já vai marcar um papo reto aí. Se você tiver um contratempo também, eu vou tocando aqui. Mas você depois confirma comigo no bastidor aí, no PV. Eu faço a divulgação e a gente se encontra segunda, viu? Mas de antemão aí, um bom final de semana pra você aí, sexta-feira começando, muita paz a todos, obrigado a todos que estiverem aí presentes, a ficar gravado. E eu tô felicíssimo aí com essa celebração desses 14 anos aí, que eu espero que venha para Yuri também aí, 4, 5, né, você falou, né? Mas com certeza já começou na outra vida. Você fazia palestra lá no Canto Espiritual, nosso lar, com certeza você já viu. É porque voltaram para você há 4, 5 anos, mas na verdade você já fazia isso há... Mas eu só, se eu só tenho 27 anos, né? Assim, eu tenho 27 anos. Né? Na espiritualidade, nos sonhos. Você continua fazendo palestra. Você acha que eu não já sonhei com palestra, não? Você acha que eu não já fui fazer palestra em sonho, não? Uma vez comentaram comigo, o trabalho continua. Valeu. Aí, Vanusa, Patrícia, Ana, um beijo. Obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. Te presentear. Você não sabe o quanto você me fez bem hoje. Muito obrigado, amigo. Eu em dobro. Ana, um beijo. Ana, dê outro kkkkkk. Eu quero ver você sorrindo, vá, Ana. Essa psicóloga ali botou ali uma passagem que a gente estava falando ali, ela falou excelente. Uma psicóloga dizendo que a ação de psicologia foi excelente, eu ganhei o dia. Não falei besteira. Tá bom, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Boa noite aí, gente. Beijo no coração. Com Deus, viu? Tchau, tchau. Você também. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.